Aqui no nosso Morning Show, pessoal, 10 horas e 32 minutos. Voltando a falar um pouco sobre a nossa capital federal, o verdadeiro cabo de guerra entre os três poderes e, pelo visto, hoje o Planalto teve uma surpresa daquelas, né? Dias Peixoto, já acionando aqui minha querida Dias Peixoto, até porque o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, decidiu pautar para essa quarta-feira a proposta que suspende os efeitos do decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, o já famoso IOF. Afinal de contas, Dias traz aqui para a gente, no detalhe, que sinal a Câmara está enviando com esse movimento? Então, é um sinal muito claro de que o governo está perdendo em relação ao Poder Legislativo. André, e é muito interessante porque o Planalto ele foi pego de surpresa e uma surpresa não muito feliz. O que acontece? Eles esperavam que houvesse a possibilidade, que tivesse a negociação em relação à possível suspensão dessa medida ou até mesmo ver como chegariam ali a algum grau de solução. No entanto, os deputados estão muito insatisfeitos. Entre eles, o presidente da Câmara, Hugo Mota, porque a liberação das emendas por parte do governo federal, os repasses, esse aval financeiro, ele tem sido cada vez mais lento. E a não resolução desse problema acabou criando mais uma derrota dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, para o nosso governo federal. E essa é uma notícia que, de fato, não só é uma derrota do governo, mas é uma derrota muito feia do ministro Fernando Haddad, que veio com essa medida, não conseguiu manter essa medida e, no final das contas, essa medida ainda teve um custo político muito alto para o governo federal. A medida vai ser votada hoje, né? Já começam os trâmites para essa suspensão e já temos aqui uma breaking news de que o coronel Crisóstomo, que é da oposição, foi escolhido como relator aí do PDL do IOF. Então, é mais uma derrota na escolha do relator. E, com certeza, o governo sangrará essa notícia. Agora, resta saber se o governo federal, para dar a resposta, demorará ainda mais com a situação das emendas, que em um ano pré-eleitoral são tão importantes na cabeça dos deputados, ou se sentirá agora que precisa agir e soltará com mais facilidade e deixará isso mais rápido. Havia até a previsão de que fosse o Nicolas, né, Ferreira, mas pelo jeito mantiveram, então, alguém da oposição, mas não o Nicolas, porque foram trocadas farpas entre ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aí ia virar octagon político e, enfim, pelo menos a gente tem que trazer alguma solução para esse troço, porque é uma novela que vai se arrastando, pelo amor de Deus, anula, e é uma novela de insegurança jurídica, muito complicada. Na veia. Insegurança jurídica e política, por que não na veia? E econômica, gente, porque toda vez que sai um anúncio como esse, os mercados, eles reagem. Se programam. E eles acabam criando ainda mais receio de investir no Brasil, de colocar dinheiro no país. Quando volta, mesmo que, olha, não vai ter nenhum aumento, fiquem tranquilos, não retorna a atividade econômica da mesma forma. Por quê? Porque o mercado ele precisa de previsibilidade, ele precisa ter uma dimensão um pouco mais exata do que pode vir a ocorrer no futuro. Quando a gente é surpreendido com, por exemplo, vou aumentar isso, vou aumentar aquilo, simplesmente não faz sentido para um investidor colocar um dinheiro no país. Porque a gente não sabe no dia de amanhã o que pode vir a acontecer. E é isso. Quando eu reclamo que o ministro da Fazenda deveria dialogar com os demais poderes antes de anunciar publicamente qualquer tipo de medida, é exatamente por esse motivo. Porque ele precisa já estar respaldado dos demais poderes e ter a garantia de que isso não vai voltar para o status anterior. De que isso não vai ser, por exemplo, modificado, alterado ou anulado, por assim dizer, pelo Congresso. E não é isso que acontece hoje em dia. Mas isso tudo é custo do cheque em branco. É isso aí. É custo de eleger um governo sem agenda. E aí a gente precisa refletir como país. Porque a gente fica num embate de egos já há alguns anos, né? E não debate de forma concreta no processo eleitoral programas de governo. Quando a gente fala durante a campanha eleitoral, cadê o programa de governo, acham que a gente é chato, que a gente está sendo preciosista, que o que importa é a personalidade de um populista ou de outro. Não é isso que faz um país. Um país não se constrói
com egos, um país se constrói com projetos. E a gente precisa voltar a ter capacidade de discutir com clareza quais são os projetos de país que estão na mesa. Um governo que se elege sem programa de governo fica batendo cabeça no improviso, fica sem conseguir dialogar com o Congresso a respeito de uma agenda que dê rumo para o país, fica na base do improviso. Enquanto isso não mudar, a gente vai continuar patinando no improviso, sem ter consistência no rumo de reformas que o país precisa fazer. Por isso, na minha visão, essa questão passa por uma reflexão da sociedade brasileira a respeito de suas demandas no processo eleitoral. A gente não pode ficar simplesmente viciado num líder populista. É preciso ter debate sério sobre projeto de país. A gente vem falando e recorrentemente aqui, lamentando como cada vez mais parece que a gente tem um judiciário que legisla, um legislativo que executa e um executivo que, eu até falava que julga, mas acho que nem isso nessa altura do campeonato. Então, mostra que realmente as atribuições do executivo cada vez mais acuado e realmente desarticulado, né, Jess Peixoto? A verdade é essa. Então, o que eu queria, só para você dar um fecho aqui, e queria trazer mais um elemento para o retrato de momento do governo federal. Não, a realidade é que o Brasil vive hoje um inegável semi-parlamentarismo. Assim, o poder está concentrado nas mãos do legislativo e a lógica deste último governo, sem apresentar um plano claro, sem apresentar habilidade de composição, e aqui a composição ela não é minimamente essa composição de chamar para um ministério como o turismo, de chamar para um ministério que eles veem como mais desimportante aqui e acolá, é realmente dar vazão e voz para grupos ali que estão no entorno deles. Eu não estou falando nem que são de oposição, mas que são a base. Houve pouca habilidade de negociar, de estar presente com essa base, houve pouca composição e houve uma defesa irrestritas de ideias que são não só ultrapassadas, mas não testadas. Eu acho que essa é a realidade do ministro Fernando Haddad, não só com essa medida do IOF, mas com a taxação das blusinhas e com tantas outras medidas que ressoaram tão mal economicamente e também até mesmo pensando na segurança jurídica do Brasil em determinadas áreas, em determinadas pautas. É muito difícil para uma empresa pensar, André, que ela quer vir para o país ou que ela quer negociar para fora do país, pensando na importância Sim. que esse imposto tem, a importância que é um imposto de regulação, que é um imposto que ele não deveria ser arrecadatório. É muito difícil para essa empresa pensar este Brasil e vai, vem, vai ficar, vai sair, vai cair. Não há diálogo, não há clareza, não há objetividade. É vazamento de informação que faz uma medida ser jogada às pressas para o setor público e ela já entra valendo. Então, são tantos erros que tem um custo Brasil muito alto. E esse custo Brasil afasta negócio, afasta investimento, afasta emprego e ele cada vez mais nos fragiliza. Não à toa, a habilidade deste governo e a sua popularidade estão como IOF, em profunda suspensão. O governo já está dizendo assim, muita calma nessa hora, porque isso pode acabar desalinhando completamente o orçamento, pode até, enfim, tentando assustar propriamente os parlamentares, dizendo que isso vai também, de alguma forma, congelar as emendas na ponta da linha em ano pré-eleitoral. O governo alegando, dizendo que estava esperando um relatório bimestral econômico previsto para julho para realmente tomar uma decisão mais embasada, num pacote tributário maior, onde incluiria o IOF, mas a toque de caixa, na calada da noite, às 11h35 da noite, Hugo Mota foi lá, sem aviso prévio ao Planalto, lançou nas redes sociais e é o famoso tapinha na omoplata, se vira aí, amigão, é isso aí, curve-se, enfim, vendo lenço. Foi basicamente essa, eu acho que é a interpretação André, que o Hugo Mota acabou, o recado que o Hugo Mota tentou passar ao fazer da maneira que fez esse anúncio do veto ao IOF, né? Veja como o governo federal está vendido. Porque você coloca, o governo ele alega que isso vai desalinhar o orçamento. Não, o Brasil inteiro sabe que já não tem orçamento, que já está tudo desalinhado, que não é isso que vai mudar alguma coisa no que já está muito ruim. Vai congelar emendas. Não vai. Porque eles travam, o Congresso ele trava o país. O governo federal ele é completamente refém hoje. Ele perdeu completamente a capacidade de governar. Ele está à mercê dos parlamentares e ele não tem mais o que fazer. Porque tudo que ele faz é colocado em pauta, é cancelado e a popularidade
água abaixo. E o mais engraçado do vai congelar o orçamento é muito simples. Sim. Essa medida existe há cerca de um mês. Então, antes não havia orçamento. Como que ia fechar essa conta? Mas como que eles acham, como que eles vêm a público dar uma declaração dessa, achando que o resto da sociedade é tonto, que não lê notícia, que não escuta a gente aqui no Morning Show. Ah, pelo amor de Deus, né? É que estão acostumados a resolver tudo na base do aumento de imposto. E aí, tem uma hora que a vaca já não tem mais leite, meu amigo. Repare bem, a vaca não tem mais leite, meu amigo. Parece realmente aqui uma espécie de truque de mágica, ou tentativa patética de um truque de mágica, um ilusionismo barulhento nessa retirada do IOF, né? O coelho do IOF pode até ter sido retirado ali da cartola do orçamento, mas o fato é que o rombo permanece mesmo com essa retirada. Então tem muita gente que tem culpa nesse cartório aí, desarticulação desse governo cada vez mais acuado, mas também um Congresso plenipotenciário, super guloso e também que vai ditando as regras como ele bem entende. Então, realmente, não há mocinhos nessa história não, que fique claro aqui. Mas, cada um com as suas atribuições e responsabilidades, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já diria o bom e velho tio Ben do Homem-Aranha.